Bom, primeiro queria agradecer Eu que agradeço. você ter aceitado o convite. Nossa, fiquei muito feliz, assim, de ser bem recebido aqui, né? Que eu vim a primeira vez Uhum, tão recentemente. Demorei, uhum. mas apareci. E aí a gente já começou ali uma conversa se apresentando. Eu falei, não, participa do meu projeto que eu quero saber gravando na frente da câmera. E aí, queria agradecer primeiro. Eu que agradeço. E queria saber se você topa entrar em modo avião. Colocar o celular no modo avião. Totalmente. Eu nem sou com Você ele. nem tá com ele? Não, E ele vai tocar em algum lugar? Não. pode ser. Então, Você quer pegar ele? vou. Então bora. Vou lá. É um ritual Ó, que como já uma tá pessoa obediente que sou, modo avião. modo avião. E eu tenho um envelopezinho que a gente coloca quando faz um evento. Hum, A gente não só põe no modo avião, como a gente gente, adorei. esconde ele, que é pra não. Acho que eu vou fazer esse ritual quando chegar em casa, assim. É, Não é? Deixa na porta ali. você sabe que quando eu comecei, uma cliente falou assim: Nossa, você tinha que ter esses envelopes todos os dias aqui pra gente fazer isso tomando café. Mas é isso. Então, agora nós dois em modo avião, meu celular também tá gravando. Isso aqui, então a gente tá presente aqui, nós dois. Bom, agora eu queria que você se apresentasse para o pessoal, saber quem é você Uhum. e, ao mesmo tempo, me contar quem é você, que foi aquilo quando a gente parou que eu falei, não, eu quero ficar sabendo, gravando, que eu acho que você tem muita coisa, muita história interessante, mas começar se apresentando. Bom, eu sou a Sara Abdala Elias, uma cantautora, produtora. Eu faço muita coisa. É isso, assim, eu acho que por eu fazer muita coisa, mas a essência do que eu me considero como propósito de vida é ser uma cantautora. Porém, eu também acho que eu sou uma produtora, que é o que nutre essa cantautora. Então, eu produzo muitas coisas. É tanto do meu projeto quanto de outros artistas e de outras áreas. Então, dentro da produtora, eu tenho uma produtora que chama Produtora Pomar há 12 anos. Eu e minha mulher, que é a Thay, a gente começou com esse projeto lá no Rio, produzindo conteúdo para artistas. Que a gente vem desse lugar. Ela também canta, ela também é uma artista. E eu sempre acreditei muito no conteúdo. Sempre fui uma pessoa muito ligada nessa produção. Aí a gente fez o nosso TCC, que foi o começo da produtora, há 12 anos atrás, um documentário sobre marchinha de carnaval, onde a gente uniu o audiovisual com a nossa paixão por música. Então assim começa. E eu sou isso também, mas eu também sou mãe de pet, sou dona da Casa Pomar, que hoje em dia é um braço da produtora Pomar. Sou mulher da Thay, sou filha da Elisa, sou filha do João, sou irmã do Léo, sou madrinha do Antônio e do Augusto. Então sou muita coisa. Nossa, que legal, né? Essa coisa de se apresente e não se resumir ao trabalho, né? Então, assim, tudo isso faz. A gente tem que falar o que que a gente gosta, o que que a gente faz Uhum, além do trabalho. Isso já tem tudo a ver com o meu projeto de desconectar, porque uhum, quando a gente desconecta hoje em dia, a gente acaba, principalmente quem trabalha com digital de alguma forma, quando desconecta, a gente acaba indo para o lugar de hobby, de família, né? uhum. E então, perfeito sua introdução. Eu agora você contando, eu queria dar um background que talvez você não saiba, mas eu sou uma pessoa com tipo um estilo de vida offline, Uhum. digamos assim. E eu entrei depois de um excesso. Então assim, eu saí do online por um excesso. Então a gente pode falar sobre isso também. Quero saber da sua perspectiva, mas em 2020 eu saí de todas as redes. Uhum. E nisso, tudo isso que você me contou, eu nunca vi. Então, assim, eu fiquei sabendo da Casa Pomar porque me falaram, Uhum. eu fiquei sabendo que é uma produtora porque me falaram, eu te atendi lá no café, Uhum. né? Fiquei sabendo que você... Lembrei de te atender e tudo, Uhum. mas eu nunca... Para não dizer nunca, eu já abri o Instagram da Pomar, mas Uhum. assim,
não acompanho, Uhum. não vejo. Então, tudo isso que você me contou é novidade para mim, assim. Uhum. Eu acho que eu nunca te vi cantando, então você deve ter isso publicado, Sim. você deve ter vídeos Uhum. cantando. Uhum. Até, tipo assim, sei lá, podia ter te chamado para cantar alguma coisa aqui comigo, mas eu não sabia, eu achei que você era produtora. Até aí, uma Uhum. pergunta seria essa, né? Uhum. Mas agora eu já vou te perguntar sobre canto também. Mas o que eu quero desse meu projeto é que as pessoas se apresentem para mim como a Uhum. primeira vez mesmo, porque Uhum. eu gosto de não saber. Tá ótimo. Então, assim, Então a gente tá no caminho perfeito. quando eu vou ler um livro, eu não leio a sinopse, quando eu vou ver um Uhum. filme, eu não vejo o trailer. Então, assim, eu gosto de ficar sabendo no ao Uhum. vivo. Então, para te dar esse background, você vai Tá. me contar como uma novidade mesmo. Eu não estou Uhum. fingindo que eu não sei, eu realmente não Você vi. não tá atuando, Eu né? não estou atuando e isso para mim é ótimo, porque eu vou te fazer perguntas genuínas, assim. Uhum. Eu fiz umas perguntinhas, assim. Uhum. E aí, você já se apresentou. Quando você. Aqui tem uma pergunta, eu vou puxar um gancho com o que você falou. Quando você fala que você fazia conteúdo, você já vem do digital? Isso aí, conteúdo para a rede social, Pra no rede Rio. social. Uhum. Me No conta um Rio. pouquinho, assim, desse seu trabalho como produtora de conteúdo, isso seria antes da Casa Pomar, antes da Pomar, produtora. Isso tá muito atrelado com o meu projeto de cantora e compositora, porque eu aprendi muito fazendo as minhas coisas e entendia que meus amigos músicos, o meio que eu convivia, não sabia ou precisava sempre de alguém para essa produção. Então passa daí. E por encantamento meu por áudio e vídeo mesmo, assim, pelo audiovisual, que sempre gostei dessa narrativa, desse jeito de contar a história. Tanto que é isso, assim, eu me formei em jornalismo e meu TCC foi nesse lugar, que eu queria sempre unir o mundo da música com as histórias. Obviamente, música por si só já é uma história, Uhum. mas unir o audiovisual, a produção de conteúdo nesse caminho, sempre, isso sempre me chamou a atenção. Então, meio que começa aí, fazendo para mim, e aí eu vejo essa possibilidade, o digital crescendo muito, sempre também consumir muito conteúdo de outros artistas nesse lugar do audiovisual para entender repertório, para entender processo criativo, para conhecer aquele artista do que ele me mostrava ali, né? Então sempre tive esse olhar, esse interesse e essa parada que é meio de produção mesmo, assim, uma parada de produzir. E aí eu fui para produção de conteúdo. Então eu vejo esse leque e falo, por que não produzir conteúdos para artistas novos, como eu, depois do meu TCC, depois desse documentário e tudo. Que é um documentário super. Esses dias eu tava revendo ele, falei, gente, que loucura. Olha só, essa criança fazendo isso e é bem bacana, assim. Tem disponível para Tem assistir? disponível, a universidade disponibilizou. A gente entrou em alguns congressos pela universidade com esse documentário, e aí acabou entrando na TV da universidade. E tá online. Aí eu fui revisitar esse material. E aí, depois disso, com esse coletivo de amigas foram quem me ajudou a Thay nessa produção, elas faziam cinema. E eu falei, cara, tô querendo gravar com uma galera pro TCC, vocês chegam junto pra fazer com a gente? Não, vamos demais. E a partir dessa faísca, depois eu falei, cara, já tava trabalhando no estúdio, já era um percurso que eu queria, assim, eu não queria ir para redação, não queria estar dentro de uma redação pensando como jornalista nesse lugar, e então eu já estava dentro do estúdio e disse para elas, e se a gente gravasse conteúdos dos artistas que eu faço os ensaios? Um monte de artista legal, novo, vamos fazer uma sessão, assim, de estúdio deles ao vivo? E elas falaram, vamos. E aí começa o embrião da produtora da Pomar. É aí que a Thay dá um nome, então vai ser o Coletivo Pomar. E aí a gente começa a produzir, a gente fez muitas coisas legais. A gente fez assim, Isa, Sério? Isa Lima, Caramba.
Então tem esses episódios nesses programas que a gente começou a produzir, que é o Superdose. Então tem a Isabela Lima, que é a Isa. Legal. Tem o Chico Chico com 2-0 Vargem Alta, tipo, que era o primeiro projeto. Acho que é 2-0 Vargem Alta ou é Vargem Alta mesmo. O primeiro projeto dele, eu fazia os ensaios dele, convidei, ele chegou junto. Tem muita coisa legal, muita coisa legal. E aí começa, eu falo, para, que isso aqui é muito legal. Os artistas precisam de conteúdo, a gente gosta de fazer, a gente tem essa linguagem musical, a Thay edita muito bem. E a gente fez isso. E desde lá, é isso. Era sempre assim, um episódio musical, depois com entrevistas com esses artistas, com bate-papo. É isso, eu tô falando de 2014. 2014, quando esses conteúdos ficam online. E aí depois a gente fez festival, isso desmembrou. E aí as meninas perderam o interesse nessa produção. E eu e Thay, como a gente sempre foi da música mesmo, a gente ficou. E cada uma foi para um canto, a gente falou, a gente vai tocar aqui. E a gente começou a produzir para teatro, para outros artistas de outro estúdio que eu comecei a trabalhar. E aí começou a pintar uma demanda do digital muito intensa, né? De começar a lançar as músicas nas plataformas, de ter mais clipe, de ter mais vídeo, não só foto. E aí a gente entrou de cabeça. E estamos nessa. Não, e você tocou num ponto, assim, essencial para essa conversa que eu queria trazer, que é o excesso, né? Uhum, Então, assim, óbvio que como produtora, o seu trabalho é fazer isso que uhum, está tanto em excesso, né? Então, tem uhum, muita gente produzindo, né? uhum. Então, como que é para você essa demanda, esse excesso de demanda no digital, assim? Porque eu acho que você comentou que criar a Casa Pomar era para encontrar. Então, eu queria que você falasse do excesso e da vontade de encontrar o seu cliente, Uhum, né? Essa coisa uhum, de conhecer pessoalmente seu cliente. Fala uhum. um pouco do excesso e do que isso gera de demanda de contato físico, Sim. assim. Eu acho que mudou muito rápido. É, acho que teve um momento que não foi saudável das redes, mas que a gente acreditava num lugar mais democrático, realmente de você encontrar, pô, aquele amigo que não via há tanto tempo, das pessoas lerem os textos que você produzia e assistirem o que você faz, o que você fez, escutar a música mesmo. Tinha esse lugar no começo, quando a gente começou a produzir, que era muito legal, e a gente falava, pô, isso aqui é muito legal. Mas de repente, né, o capitalismo não teria como ser diferente. É, isso foi por um caminho desses excessos e de uma distopia absurda, assim. Que aí a gente vê que a gente está viciado, que ninguém sabe muito bem, é meio um clima meio que barata voa, de tipo, o que que a gente faz, mas vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Atender a Não demanda, atender a demanda. exatamente atender demanda. Ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não só no questão, na produtora em si, mas assim, eu vejo um comportamento geral das pessoas, meus amigos, os clientes, todo mundo que está nessa, que tem esse desejo ou que tem essa necessidade de produzir para o digital. E aí eu acho que 2018, 2019, a gente já analisava que estava bizarro, né? Que tipo assim, cara, isso tá muito estranho. Então eu já tinha papos com os clientes, porque eu e Thay, a gente sempre conversa com os clientes no lugar de tipo, qual que é o seu propósito em fazer música? Qual que é o seu propósito em fazer conteúdo? O que que você quer com isso aqui? Porque a gente sempre acreditou num lugar não só de números, que é o que a rede também bagunçou a cabeça de todo mundo, né? Você quer realmente falar com as pessoas, de fazer essa conexão do que você produz e entregar para alguém? Ou você só quer ter número, né? Uhum. Então a gente sempre foi nesse lugar de tipo, cara, a gente precisa qualificar isso. Isso aqui não é normal, sabe? De a gente ter várias e várias reuniões e só analisarem números, números, números. Ah, não, tem 1 milhão de views no YouTube, tá pouco. A gente tem que botar mais dinheiro. Ah, não, a gente tem isso, 1 milhão de streamings. Não, mas você não vende ticket. Você não bota essas pessoas no show. Então o que está acontecendo? Tem alguma coisa muito errada nisso. E aí na pandemia eu acho que foi
uma, uma coisa absurda porque era o digital. Então, muita gente até que não era desse lugar passou a estar nesse lugar e tudo se transformou de uma maneira muito rápida, até formatos de conteúdo, aí entra aí o fenômeno do TikTok, muitas coisas acontecendo. E era o digital que tinha, né? E principalmente na minha área, a gente não podia fazer show, então eram as lives. E aí a produção de lançamentos, assim, cara, tinha semanas que eu fazia 10 lançamentos de música, assim, só dos meus clientes, pensa só. Uma loucura. E tinha também uma demanda das Big Techs por essa produção. Então era assim, o Spotify, não, quero música sua toda semana, todo mês, quanto mais melhor. E o discurso da indústria é assim também. Não, tem que lançar todo mês para você ter fluxo e blá, 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 blá. O que eu sempre achei um grande erro pensando que é no que eu acredito numa produção de carreira, de longo prazo, sabe? Você trilhar um caminho que faça sentido e não ser essa parada que é um vale e um pico e que você não sabe pra onde, sabe? Uma coisa Sim. assim, que tudo acontece agora e depois não tem nada e tem que ser agora. Então, assim, tudo ficou muito descartável. E é uma coisa que a gente nunca acreditou. Então, esse excesso entra por todas as questões, são muitas questões. E, e depois de passar por uma pandemia onde a gente ficou e a gente seguiu rigorosamente até vacinar os protocolos de segurança, então a gente não encontrava. A gente tinha eu tinha um núcleo, que era a minha família, que a gente não via ninguém, né? Então a gente estava até vacinar essas coisas todas. Então foram quase 2 anos, mas de uma produção absurda, assim. Eu trabalhava, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei, assim, sem sombra de dúvidas. Eu sentava de manhã, acabava de... Às vezes eu lembro e falo, caramba, como que passou rápido? De tanto que eu trabalhei. Então o digital assolou. E aí, passado esse fim do mundo, né, que de certa maneira foi um divisor, assim, de perspectiva para todo mundo, de sociedade e tal, veio a ressaca, né? Não teria como. Acho que tá todo mundo, de certa maneira, aguentando essas ressacas. Às vezes tem gente ainda que nem sabe lidar, nem sabe nem o que está acontecendo. Então. E aí a gente vê por dados também sociais. Picos de ansiedade, assim, absurdos, né? Números de pessoas ansiosas, de burnout, afastamento, adoecimento. Uma crise de saúde mental, assim, muito grande. E aí veio isso me pegou, que entrei nesse lugar do propósito, assim, do que eu tô fazendo com o meu tempo de vida. Beleza, é muito legal, eu tenho muito orgulho, isso, e também falo muito com a Thay sobre isso, muito orgulho do que a gente fez, assim, tipo, cara, olha só que legal isso que a gente faz isso, é muito, muito prazeroso. Mas foi um lugar também adoecedor pra mim. Então eu falei, cara, calma aí, eu não tô bem, eu preciso parar, isso aqui não tá me fazendo bem, eu não vejo mais propósito nisso aqui. Não tenho mais saúde para aguentar essa produção louca, cobranças absurdas. O digital também coloca quem trabalha no digital nesse lugar de, tipo assim, parece que não tem hora, Uhum. tudo é urgente, tudo é para ontem, não pode errar, né? Então, você entra em outras questões absurdas, assim. E aí, com todo esse panorama, essa crise, eu falo, e eu sempre brincava, eu falo assim, eu vou largar tudo e vou montar uma livraria Legal. e vou ficar quieta. Eu não tô aguentando mais. E eu sempre brincava com isso. Aí, até que essa brincadeira começou a ficar séria na minha cabeça. Tipo assim, cara, eu preciso ter um propósito maior. Maior não é maior de grandiosidade, não, é pra mim. É uma parada, tipo, um propósito de vida. Eu preciso encontrar essas pessoas. Como te falei rapidamente, tem clientes que eu trabalho há isso, 4, 5 anos, que a gente nunca se encontrou pessoalmente. E às vezes encontro clientes pessoalmente por acaso e falo: Oi, eu sou a Sara. Você existe. Eu falo: Existo, olha só que loucura, é real. Então isso é muito doido. Eu falo com essas pessoas todos os dias. Eu falo muito mais com elas do que com a minha própria família. Entende? Elas tomam muita parte grande do meu tempo de vida. E a gente não se conhece. Então, muitas questões dentro desse panorama
ia montar essa... A gente sempre teve ideia, sempre teve essa semente da Casa Pomar. Tanto que o primeiro espaço físico que a gente tem no Rio, que foi um pouco antes da pandemia, foi numa casa que a gente gostaria de ampliar e fazer lugar de show, várias, várias ideias. Acaba que vem a pandemia, tudo muda, a gente volta para ficar online em casa, trabalhando home. Então essa ideia da Casa Pomar sempre existiu, com alguns formatos diferentes, mas sempre estava ali. E aí depois desse excesso absurdo, dessa crise que tive de ansiedade, burnout, enfim, que eu tive que ficar 3 meses totalmente afastada e quieta e para começar meu tratamento, eu falo, eu vou fazer a Casa Pomar agora. E aí uno dois universos que amo, que é literatura e café, e produção de conteúdo também, porque aqui também acaba sendo esse lugar de produzir conteúdo, mas num lugar que eu vou encontrar as pessoas. Que eu vou ter um tempo, que eu vou sair da tela, que eu vou descer, vou pegar um café, vou pegar uma água e vai chegar alguém aqui que eu não conheço e vou conhecer. E a gente vai trocar uma ideia. E vai ser ótimo. E aí que eu vou produzir outros artistas, que também me alimenta muito como artista. Não só ficar olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. Então, trabalhar com outros artistas, que é uma coisa que eu trago desde sempre, para mim é muito rico. E aí conheço muita gente desse lugar, de tipo, várias escritoras chegam aqui, ou músicos, enfim. Então acaba sendo esse lugar do real, de me tirar um pouco dessa loucura do digital, dessa distopia do digital, que tem tudo, mas que se você não tiver controle te adoece, e que é muito solitário. Então, mesmo trabalhando com muitas pessoas e o tempo todo falando com gente, você não tem esse sentimento do que essa conversa aqui vai ter. Ou do que a conversa que alguém apareceu aqui hoje, eu encontrei e conversei, vai passar por mim, por essa pessoa de outro jeito. Então eu precisava desse lugar para aterrar, né? Como propósito. E, e é meio que isso, assim, a Casa do Pomar nasce desse lugar. Que legal. Nossa, essa parte da solidão, né? Eu também vim de um trabalho no digital, assim, por muitos anos, né? Diferente de você já com o café aberto, né? Que a gente tem 10 anos, então o excesso que eu tive de digital já foi encontrando pessoas, então eu não estava tão solitário. Mas quando vem a pandemia e isso aconteceu de alguma forma, tudo isso que aconteceu com você aconteceu de alguma forma comigo, em outras perspectivas, mas a pandemia tirou o meu lugar de contato com as pessoas, né? No sentido, eu tinha, né? Você já estava você já Eu tinha um já home tava. office ali, alguma Sim, coisa, você já estava ali mais afastado e a pandemia intensificou, né? muito. E o meu, ele tirou o meu encontro com as pessoas, a gente também seguiu tudo certinho, ficou afastado. Então, o excesso do digital veio na pandemia, essa coisa de estar em casa e vendo o mundo através da tela, que me fez começar a ir ler alguns livros e, enfim, comecei a entender que eu não me conecto online, assim, sabe? Eu me sinto sozinho ali. Então, isso era uma pergunta que eu teria para você, né? Se você acha que as redes sociais e essa tecnologia aproxima mais ou afasta mais. Então, acho que você Afasta, com certeza. afasta, né? Porque É que você tem uma sensação de proximidade, mas não é real. o seu próprio cliente que não te reconheceu. Exatamente. Então, assim, que proximidade é essa? Você tem no profissional, né? Então, Exatamente. no profissional você é super íntima. E aí no pessoal, ele não sabe como que você se veste, o que que você usa, como é que você fala, seu sotaque, nada, né? Então eu tenho em mim isso e eu tô começando agora esse projeto são encontros presenciais e conversas e tentar passar para as pessoas a diminuição um pouco. Porque assim, trabalhar com isso, beleza, você precisa trabalhar com isso, né? Ah, a pessoa fala para mim, eu não consigo sair do Instagram, não consigo por conta de trabalho e tal.
Tá, mas e aí, quando acaba o seu trabalho, você segue naquela plataforma, Por quê? por quê? É. Uhum. Então, assim, estamos indo bem nesse rumo, não estamos? Essa é a minha busca por saber, né, o que as pessoas estão pensando. E eu acabo me aproximando de pessoas que pensam assim, como você, né, essa coisa da solidão no digital, né? Sim, muito. Então, achei muito pertinente. Foi aí que eu falei, vamos conversar gravando, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta que eu tenho. Sim. Eu até conversei com o Mac do Carne Doce, não sei se você conhece ele. Conheço. Conhece? Eu hospedei eles É? no Rio quando eles foram tocar. Nossa, que legal. Nossa, eu não sabia que vocês eram Uhum. próximos assim, que legal, bacana. Eu conversei, troquei essa ideia com ele, né? E aí, e aí ele me falou muito sobre a, a forma que ele compõe. Assim, eu perguntei se ele tinha algum ritual, assim, sabe? Uhum. Aí ele não, ele falou que não lembro se ele falou que não, mas enfim, ele me mencionou uma Uhum. forma que ele faz para poder desligar, que Uhum. seria, ele falou que não, ele não acha que tem como compor sem estar em contato consigo próprio. Eu achei isso fantástico. Uhum. Eu queria saber de você o que você vê. Você pode falar da sua experiência em composição, Uhum. ou e além disso, qual que seria a interferência e as consequências do excesso de tela e de conteúdo, principalmente, Uhum. nessa composição? Uhum. Tipo, vai buscar referência, vai e tal, mas até que ponto isso ajuda, isso atrapalha? E se você tem alguma coisa de um gosto por compor fora das telas, fora da rede, Uhum. que você me diz sobre esse panorama? Eu nunca compus conectada, tipo, pra mim não funciona. E tenho, desde que me entendi compositora, porque sou compositora, é uma linguagem na minha vida desde pequena, nunca procurei essa parada de que tem muitos músicos que vão por esses caminhos também e tá tudo certo, cada um tem seu processo. Não tem certo e errado, né? São processos, linguagens e tudo. Pô, vou me inspirar nessa harmonia, nessa música e vou tentar fazer uma parada assim, né? É, diretamente, às vezes vai escutar aquela música ali na hora que tá compondo e vai tentar fazer outra parada. Ou ficar escutando coisas que, que tende a levar a sua criatividade para aquele local. Eu nunca fui isso, eu sempre fui do silêncio total, absoluto. E de um. E de fases, no sentido assim, parece que tem muito. Eu tenho umas fases onde eu tô captando, captando tudo. As redes, obviamente, vai entrar nisso porque eu tô ali. Então, indiretamente, tudo que eu me conecto, né? Um podcast, uma leitura, uma conversa, tudo que eu vivo, né? Então, eu acho que eu tenho esse momento que eu tô com a anteninha realmente ligada, não conscientemente. Mas eu vejo que é meio cíclico isso. E parece que tem um esgotamento que eu falo, putz, agora eu preciso. Acho que é esse momento de escrever, de gravar, de compor. E aí eu gravo, tenho um estúdio lá em casa, mas eu não gosto de gravar, tipo assim, vou fazer uma demo, vou ligar o computador inteiro pra gravar isso aqui que eu tô criando agora. Não, pra mim é uma parada assim, muito no caderno. Uso às vezes o gravador do telefone para não esquecer, mas eu tenho muito comigo desde sempre que eu não guardo e eu falo, se eu lembrar amanhã, eu sigo. E aí no outro dia aquilo fica na minha cabeça e eu vou escrevendo as notas, eu vou lembrando e aquilo tá registrado na minha cabeça. Foi muito tempo depois que eu comecei a, tipo assim, não, isso aqui já tá muito maduro, eu vou gravar uma parada no telefone. Então eu vou abrir aqui o gravador e vou tocar. Só pra deixar registrado, porque eu não sei quando eu vou gravar isso. Mas eu não gosto disso, assim, de estar conectada, porque atrapalha o fluxo
o seu fluxo pelo menos para mim, né? Atrapalha muitíssimo o meu fluxo de criação. E aí, e é raro, por mais que seja corriqueiro, quando você entra nesse fluxo, é uma coisa muito diferente do que tudo que você faz. É um fluxo de pensamento você está muito presente naquilo ali. E que você pode ficar horas e você nem percebeu. Então, assim, para mim, eu priorizo o silêncio e entender o que eu quero falar. Que às vezes eu também não entendo. Eu vou entender dias depois, anos depois. Mas é isso, assim, é uma linguagem muito forte em mim, o processo de composição. Então, assim, eu paro, vou escrever aquilo, vou cantar. Às vezes, normalmente, sai tudo muito de uma vez. Então, eu já pego o violão e já vou escrevendo e já vou fazendo harmonia e já vou fazendo a melodia muito assim, desde muito cedo, assim, desde que eu me entendi como compositor. Mas não gosto de estar conectada. Referência todo mundo tem, não tô falando que, né? Ninguém inventou a roda. Não sou eu que vou inventar isso. Mas você passa muito tempo, o que você falou da antena ligada, né? Você Uhum. vai passar esse tempo todo ouvindo, Ouvindo, lendo, lendo, escutando as pessoas, sei lá. e aí na hora de compor é De você, alguma sou eu e silêncio. silêncio. Não me tranco, não gosto. Tenho dificuldades em processos coletivos de composição. Faço, porque também já entendo métodos para isso. Meus métodos, né? Como que eu vou lidar melhor com aquilo, mas não é uma coisa que eu falo, nossa, que legal, vamos compor em grupo. Nossa, que legal, porque Não foi o gosto. Mac, surpreendentemente, me disse exatamente a mesma coisa. Uhum. Assim, cada um do seu jeito, Uhum. mas voltar para si, Uhum. sozinho. E ele falou, nunca compus com a Salma, nós dois. Uhum. Vamos compor? Ele falou, cada um pensa o que quer, se juntam eu tinha feito isso, eu tinha feito isso. E aí viram uma coisa em conjunto, mas eles compõem, tipo, separados, sabe? Então, Acho a muito legal. Thay, minha esposa, ela também compõe, canta e tudo. E aí a gente começou a fazer algumas composições juntas, mas também nesse lugar, assim, eu não crio com ela, ela me manda uma parada e fala, faz a letra. E eu falo, faço. Ela fala, não, faz agora. Eu falo, não, não É, é não assim. tá no seu momento Tipo agora, né? assim, não é assim, porque eu acho que há uma desconexão com a realidade no processo de criar. Porque a gente entra num outro estado, assim. E não quero dizer isso num lugar de, ai, que especial, sabe? Ai, artista é tudo um ser iluminado. Não, é trabalho. É, sabe, eu posso dizer que escritores podem ter isso, ou alguém que vai fazer uma cadeira entra num fluxo de produção que também se assemelha a isso. Então, é um trabalho como qualquer outro, mas que, para mim, eu preciso estar nesse lugar comigo. Aí eu falo para ela, no meu tempo, eu vou escrever, vou. Por favor, vai lá. Eu falo, não, não, eu vou. Não, na sua frente não, vou me trancar. Tem uma música nossa num disco novo que eu vou lançar agora, que ela escreveu a harmonia, me mandou, falou assim, escreve a letra. Eu falei, não, vou escrever. Aí eu falei, você pode sair do quarto? Tipo assim. E era pandemia, inclusive. Ela, não acredito. Eu falei, não, claro, você tá louca, eu não vou fazer isso. Deixa eu aqui. Na hora que estiver pronto, eu te chamo. Você vê se você gosta, você vê o que você muda. Alguma coisa assim. Vai, outra música dela também, tô com essa aqui, faz a estrofe 2. Eu falei, faço, vou entrar ali, vou me trancar, e quando eu achar que tiver bom, eu venho aqui te mostrar pra você achar se tá bom. Não faço em conjunto, não gosto. Já fiz, mas não é assim Nossa, mas o que eu eu acredito adoro. muito nisso, assim, nessa introspecção para criar. Eu acho Uhum, que eu acredito que é um momento muito especial, assim. sim. Eu não sou compositor, né? Gosto muito de escrever, mas não sou compositor de música, né? Mas, assim, sob pressão, né? Uhum, Sobre alguém vigiando, alguém querendo uhum, dar opinião e tal. uhum, Eu também, eu acho que eu preciso do meu momento, assim.
eu poder criar, né? Tanto é É. que, por exemplo, as edições que eu tenho feito Uhum. desse canal pro Instagram e tal, eu estou sozinho e aí eu entro nesse fluxo. É isso. Aí eu vou lá, nossa, que legal esse trecho, nossa, Uhum. E assim, eu não preciso, eu tô achando ótimo que é o que eu gosto. E eu tô Uhum. vendo a aprovação da galera nas redes, mas Uhum. eu acho ótimo. Eu vejo o vídeo e digo, nossa, que legal. Eu queria estar vendo isso. Aham. Eu queria ver alguém fazendo isso. Pronto, é Então, você. que bom, Porque é sabe? Eu você. estou produzindo, né? Eu Aham. mesmo. Mas assim, sozinho também. Sozinho. Às vezes eu fico no café, o povo vai embora, eu fico fechado lá no escritório. Uhum. Então eu também tô Muito. nessa vibe aí. Se, às vezes tem demandas de trabalho que você tem que criar. No digital, para mim, quando eu vou produzir para outras pessoas, que eu tenho que criar planejamento e tudo, às vezes tem que criar em conjunto. Alguma coisa assim, beleza, vai. Mas a música para mim é muito particular. E já criei músicas sob demanda, assim, sabe? Mas é muito. Não é que eu não goste do resultado, eu acho que, inclusive, eu gosto do que a parada virou. Mas eu fico num lugar incômodo. Uhum. Não é. Eu não estou confortável aqui naquilo ali. Tá fazendo o que tem que fazer e É, faz super bem feito, e trabalho bem feito, dou o meu melhor, seu melhor, fica mas bom. eu tô muito num lugar desconfortável. E a gente trabalha assim, né? Eu também tô lá no café e tô trabalhando e tem Uhum, hora que eu tô extremamente desconfortável, mas eu vou uhum. atender o cliente bem, vou vender o Sim, café e tá e tudo é certo. isso. Então o trabalho Uhum, é. é esse. Legal. Passar para a próxima. Eu nem entrei num tema, mas eu acho que vai virar muito. Mas se você tiver interesse em Uhum. falar, é sobre a produção de música com inteligência artificial. Tipo assim, eu coloquei aqui, né, pensando, Uhum, cara, hoje o pessoal tá uma música com esse tema, uhum. como talvez seja interessante, como produtora, o que você pensa assim dessa nova? Ah, aí eu acho tudo horroroso, assim. Eu acho que há momentos para o processo. Se você precisa elaborar sei lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma demo de uma parada que eu quero, das ideias que estão na minha cabeça para ver se vai funcionar e eu ir atrás de ferramentas para essa criação, super válido, acho massa, acho que abriu muitas possibilidades. E aí a gente pensar também num recorte de que estúdio é caro, contratar músico é caro. Então, às vezes, para um jovem que está começando nesse lugar da música, a se profissionalizar, entender a linguagem que ele quer, acho legal. E até mesmo grandes produtores que às vezes têm que entregar para um cliente uma ideia muito rápida e não vai ter tempo de ir para o estúdio. Acho que são ferramentas que vão funcionar. E é inevitável, já está aí, Uhum. tem gente fazendo isso. Mas se a gente vai para o outro lado da criação, da identidade, da linguagem, eu acho que é muito pobre, né? É num lugar de uma pasteurização igual a gente fez com tudo, de tipo, desde a parte da nossa vida, da estética, ao que virou arquitetura, ao que virou o que a gente come, ao fast food. Então, acho, tipo, entende o que eu quero É, dizer? Eu acho que é um caminho que está dado, mas que deveria ser. As ferramentas deveriam ser, talvez, né, utilizadas em processos específicos. Não vejo isso como um fim e não vejo isso como é isso assim uma linguagem original, apesar de a gente pensar o que é originalidade. é porque foi criado, é único aquilo, né? Mas É, quem mas, fez, né? mas aí a originalidade vem do que, o que é ser original, né? Isso é uma grande discussão. Eu Né? entendo e concordo. Como ferramenta, né? E para trabalho, né? Uhum. Igual, você tem que produzir rápido, você tem que entra muito no excesso, no que o Exatamente, no sistema tempo, né? cobra, né? Do excesso. Como não usar? Óbvio que vai ser Exatamente, usado, né? exatamente. É, às vezes, sei lá, para estudo, né?
Para muitas coisas eu acho que vai ser útil, mas assim, para esse fim, eu que acredito em um lastro de cultura feito por gente que vai ter a sua história, suas particularidades, a sua linguagem. Não posso acreditar que isso vai ser o que vai estar de melhor para música hoje em dia, para produção de música, assim. Nesse fim, sabe? Assim, de pensar, vou escutar um disco todo de um artista de IA ou produzido totalmente por isso. Não é o que eu acredito, não é o que eu acho que vai ser legal pensando como humanidade. E depois o artista de IA, como é que você vai no show dele, né? É, Tipo assim, não, isso não é muito possível, né? é, Mas até que tem essas brincadeiras, né, desses hologramas, dessas coisas todas, da tecnologia o que permite o entretenimento usar isso como linguagem, também acho que tem caminho, mas eu não acredito isso como fim, assim, como, isso aqui é o que vai. Hoje em dia eu acho estranhíssimo compositores que não saibam tocar um instrumento. E existem vários. Mas eu acho isso assim. Como assim? porque aí você cantarola um negócio pra IA, ou Ou sabe, tananana, só em interface, tipo assim, no computador, em criar ali com a ajuda da tecnologia em si mesmo, assim, com os programas que existem para criação de música, eu fico assim, como assim? Você é compositor, você não sabe fazer um básico num violão? Você não precisa. Não tô falando que dominar. dominar e ser o melhor. Tu, tu não sabe, assim, não teve curiosidade em sair da tela e passar o seu conhecimento para a tela para um instrumento, pelo menos um, assim, acho estranho, muito esquisito. E tem vários compositores, principalmente no pop, tem vários compositores. Olha só. Isso já é isso já é, sei lá, no futuro vai ter as pessoas que só usam inteligência artificial, né? É Como agora já provavelmente. tem que só usa o software, né? É, exatamente. Então a gente está começando agora com essa história de IA, né? A acessibilidade a ela ainda é estranho, mas Sim. o que E que a vem gente por aí? ainda sente a diferença de timbres, da produção, que eu acho que daqui a pouco também vai ser superado, que a gente nem vai saber Então, do que foi, o que não foi. Como muitas produções hoje em dia, isso, para baratear custo e outras questões. Vou gravar um piano, não vou mais, vou gravar no computador, né? Ele vai transformar isso aqui, esses dados todos, nesse som desse piano, dessa sala, com essa acústica, simulando tudo, né? Que isso é muito usado por muitos produtores, por vários nichos. Beleza, mas o compositor tá ali ainda, de certa maneira, né? Não sei dizer, isso me incomoda pensando nessa pasteurização das coisas mesmo, assim, de tipo, ficar tudo que é o que tem virado sim. em muitas áreas da nossa vida. Na música não ia ser diferente. E o que eu tenho pensado mais, assim, é que talvez a experiência da música comece a passar mais pro presencial, talvez. O que que você pensa sobre a valorização do encontro com o artista presencial, quando as músicas passarem a gente não saber mais quem fez, quem está cantando, se é real ou não, como em Uhum, todas as áreas da vida? uhum. Você acha que pode haver uma valorização do encontro, do show mais intimista, do... Eu acho que sim. Eu acho que nunca vai chegar também nesse ponto de tudo ser substituído. Igual a gente pensa assim, não, agora acabou o CD, acabou o vinil, acabou as mídias de outros formatos e tal. Eu acho que as coisas ganham outros contornos e outras utilidades e tamanhos e enfim. Acho que não vai chegar nesse lugar, espero. Porque sempre vai ter um artista inquieto a fim de produzir. E talvez ele pegue isso
para fazer uma parada legal, né? E transformar numa coisa única. Não sei. Nesse momento alguém deve estar fazendo isso. Eu acho que essa virada pro presencial já acontece de certas maneiras. As pessoas estão cansadas. Todo mundo tá exausto. Ninguém sabe muito bem por quê. Você pergunta pra todo mundo, tá todo mundo cansado, né? Então eu acho que esses encontros na música, eles tendem a ser mais valorizados. E isso acontecer, das pessoas saírem de casa para ver um show, preservar por experiências presenciais, eu acho que isso já é uma tendência. De nicho, mas já é uma tendência. Agora, a gente tem que ver muito também que tem outros lados também dessa geração nova que também não saem muito de casa, né? Pra ir ao cinema, pra ver show, escuta muito a música, é isso, bomba uma música no TikTok, parada, sucesso, tal, 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 mas não compra o ticket. A pessoa não vai ao show. Então, tem que analisar isso também, de entender se isso realmente vai virar. Mas eu acho que tem uma tendência dos encontros, sim. Eu sinto que há uma galera que essa grande ficha já caiu e que sente essa necessidade dessas experiências. Que já entendeu que está muito solitário nesse lugar da rede e com tudo que ela possibilita, mas que quer encontrar gente, que quer trocar ideia, que quer fazer comunidade. Eu acho que é real. Porque a internet vem com isso, né? A gente vai fazer nossas comunidades, né? Mas eu acho que isso tende a mudar, mas eu não sei ainda como que vai escoar no mercado da música, assim. Eu não tenho essa certeza toda. Porque se a gente for pensar hoje, isso, os artistas que bombam muito não conseguem converter em ticket, até mesmo grandes artistas não fazem temporadas como antigamente. As pessoas ainda são muito mal acostumadas a pagar para ir a show. Tipo, não gostam. Ah, que ingresso caro. Ah, que não sei o quê. Tu cobra R$ 35 para um show de um artista pequeno. O cara falou, nossa, caríssimo. Mas R$ 35 num drink, a pessoa paga feliz da vida. Pois é. Então há também esse lugar né, de valorizar aquilo ali que eu acho complicado. E há também os megas festivais, né? Que é também uma parada muito de entretenimento, muito do instagramável, muito do estar presente, mas também nem tanto. Quantidade de pessoas, não é todo mundo que tá ali pela música, né? Não é todo mundo que tá ali pela música, e também você escuta mal, vê mal, é muita gente, é um outro tipo de experiência, né? Então, não sei, não sei. Mas assim, eu gostei do que você falou sobre essa geração. Eu não tinha me tocado nisso, assim. Será que gerações mais novas que já cresceram com a tela, eles estão tudo bem de ver no YouTube, sabe? Uhum, Tudo bem uhum. de ouvir no Spotify, e o artista vai passar preguiça, né, de ir, me deslocar, gastar. Exatamente, exatamente. E também tem essa geração que consome muito conteúdo, tá sempre conectado, mas não produz muito, não gosta de expor. Às vezes tem os perfis fechados ou só para close, assim, tipo, uma coisa bem, bem intimista, não gosta de ficar postando muito, mas consome muito conteúdo. Então, Que eu acho isso extremamente perigoso, assim, a pessoa que só consome, sabe? sim. Porque ela tá ali, TikTok, 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 Instagram, muito vídeo curto, curto o tempo todo. Como é que forma esse cérebro, né? Hum, Como é que vai parar para ler um livro? Como é que vai parar uhum. para assistir um filme maior, né? Aí os filmes vão diminuindo o tamanho, os Sim, livros vão diminuindo o sim, tamanho. sim. Então, eu me preocupo muito com essa parte aí É. do que vem por aí. Mas ao mesmo tempo, às vezes é igual estavam preocupados com a televisão. Aham, Meu Deus, sim. a televisão.
agora ninguém vai sair de casa, e agora as pessoas vão ficar babando em frente à televisão e dominadas pela... Tá, Uhum. e aí? Aí a gente já é da geração de que a TV era normal. Sim, total. Então, assim, Uhum. agora o problema é o celular. Aí daqui a pouco, não, o celular é normal, o problema É, é outra coisa. eu acho que tem tem uma questão assim, nossa cabeça não foi programada para consumir tudo que a gente consome, Isso. ponto, né? Tem uma questão assim, básica É, isso da aí, existência. biologicamente, né? Exatamente, não é? E também disso, assim, de jovens que ainda não estão realmente com a cabeça formada, desse consumo e estar exposto ao prazer, né? O tempo todo ali da rede, dessa, desse prazer interminável, porque rede não é lazer, né? A rede te dá doses e doses de prazer e a pessoa fica viciada naquilo. Então acho que é um pouco diferente do que foi a TV, porque entra nesse lugar de um vício, né? Como se fosse isso, uma droga ilícita ou, sabe, uma droga mesmo que te dá muito prazer ali que você não consegue sair daqui. Então acho que é muito perigoso para essa geração que vem, para nós, é perigoso para todo mundo se a gente não entender que tudo tem limite. E aí entra nesse lugar também, como a gente está cansado, hiperestimulado o tempo todo. A gente não quer mais pensar. Não é que a gente não quer pensar, a gente está pensando o tempo todo. Então, quando a gente está scrollando ali, né, que a gente está ali, a gente está processando, processando, processando. A gente não tem mais cabeça para ler um livro, porque a gente não concentra. A gente não tem mais cabeça para ver um filme. A gente não gosta de ler matéria longa, a gente só quer saber lead. A gente não tem mais paciência para as coisas. E aí entra a IA, que vai te resumir tudo, que vai escrever Isso. teus textos, que vai fazer tua música nesse lugar, né, quando a ferramenta é um pouco tirada do contexto, que realmente ajuda para onde atrapalha. E aí a gente vira, vamos virar sedentários da cabeça, assim, né? A gente vai parar vai querer tudo pronto, é isso assim. Tem um exemplo clássico, né, da gente lembrar o telefone de todo mundo. Hoje em Sim. dia, no telefone a gente não lembra o Sabe nem o telefone de nosso. ninguém, acabou. Ah, eu sabia chegar em tal lugar da cidade. Agora sempre tem um aplicativo que te leva. A gente não pensa mais qual rota que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer para chegar lá. Então a gente vai usando essas muletas e a gente tá meio que usando para tudo. É isso, assim, eu quero escrever um texto, mas eu não quero escrever. Eu quero fazer uma música, mas eu não quero fazer. Eu não quero ter esse trabalho, né? Eu quero, sei lá, tudo assim. Tudo virou porque a gente vive numa sociedade que massacra a gente o tempo todo. E aí não tem como desassociar isso da economia, né? Por que que a gente não tem tempo? Por que que eu preciso trabalhar muito mais? Parece que eu não paro de trabalhar. Por quê? E essas ferramentas, elas vêm com a promessa, eu acho, assim, tipo, o ser humano vai desenvolvendo pensando, vamos criar uma ferramenta, pelo menos, Uhum. acho que já foi assim, agora acho que não é bem assim, mas vamos criar essa ferramenta que a gente vai produzir com mais eficiência e vai ter mais tempo livre, Para né? consumir. É para consumir. E hoje o consumo está na tela, né? Não necessariamente você não precisa nem sair, você não Não. precisa nem ir no shopping. Então é exatamente isso. É, ferramentas, e aí o ser humano ali, o indivíduo médio ali, a sociedade não está, sei lá, não está refletindo e tal, ele vai falar, nossa, eu vou usar a IA porque aí eu tenho mais tempo livre. Aí o que Uhum. que o emprego faz? Você vai fazer 10 vezes mais, porque agora você consegue fazer. Exatamente. Então não tem tempo livre. Não tem tempo E livre. quando a gente tem tempo livre, a gente está scrollando e consumindo. E aí não é lazer. Então, mas que loucura, né? Porque, tipo, é um caminho, assim, eu não sei, assim, eu acho que todo mundo que eu converso, e eu tenho tido conversas há anos já sobre isso, agora eu tô gravando, mas sempre chega em, tipo assim, o que que a gente faz com isso? Quem vai refletir, vai tentar sair um pouco, vai tentar sair um pouco, mas Uhum. geralmente
a vida é essa, Uhum. o Instagram tá aí, o TikTok tá aí, Sim, tá tudo aí, a tá gente tudo tem aí. que usar. Uhum. Eu não dou conta. E a pessoa ainda chega a falar, queria muito dar conta, mas não dou conta de sair. Ah, mas Por o quê? que tá te segurando? Que Mas é esse todas vício, as né? armadilhas, né? Todo É o muito algoritmo ali. difícil. Além disso, assim, é um novo jeito do contato social, né? Ah, não, pô, mas aí eu não vou ver isso, não vou saber disso. E ao mesmo tempo você tem que estar super antenado, você tem que saber das coisas. E como é que eu vou saber disso se eu não estou conectado? Se você tá, hoje em dia a gente brinca assim, se você não está conectado, você não existe. Ou existe, né? Então, uma empresa, pensa uma empresa hoje não É, ter não. uma parada digital. Ela existe ou não existe? É. Eu brincava assim, nossa, meu sonho é eu falar assim, o café não tem Instagram. Eu juro pra você, ainda vou, quem sabe, ainda vou chegar nisso. Mas assim, gente, eu sou obrigado, e a gente é obrigado a ter, né? Mas há uma tendência de comunicação offline que está voltando. Nossa, O que a ótimo. gente falava antes, do panfleto, do Ah, não sei o quê, dessas. Há uma tendência de é, voltar um pouco para isso. é um nicho, né? É um nicho. É isso que eu tô falando. Nunca tudo acaba, né? Tipo assim, É, o acho que outdoor não tem, acaba, né? O panfleto não não acaba. acaba, né? Aí a gente vai moldando as coisas dependendo do tempo. E é tudo meio cíclico também, né? A gente entra num. Acabou o CD, não acabou, agora já voltou. Acabou o LP, não, agora é um boom. Tudo meio que as coisas vão indo, vão. E por uma questão de mercado também, né? A gente não tá falando nada além disso também, Sim. né? É um mercado conduzindo a gente para É, o outros vinil tipos de volta mais consumo. caro e as pessoas vão ganhar Exatamente. dinheiro vendendo vinil. Exatamente, é um Né? mercado, né? Mas você vai colocar as pessoas para botar no aparelho, para escutar de Para novo. escutar. Porque também é isso, no digital, a gente que lança música o tempo todo. E aí? As pessoas estão ouvindo mesmo, né? Ou estão ouvindo e Ouve fazendo aqui, academia. ouve aqui, ouve aqui, clica aqui, pré-save, assista agora. Gente, não. E É. isso também, as pessoas, consumidoras, consumidores que tá ali, tá cansado. Ninguém quer mais isso. Tipo pô, chato, chato pra caramba, eu não vou clicar nessa merda. Entendeu? E Pra aí, ela clicar, você tem que fazer muitas coisas. malabarismo ali, né? Exatamente. Vem me ver. Gente, mas que coisa mais chata. Todo mundo tem que Exatamente. estar na plataforma, todo mundo tem que fazer mais sucesso, tem que ter mais like Tem para que poder ouvir. ouvir minha música. Exatamente. Olha só que enlouquecedor e é doido, né? De você pensar nisso. Hoje a música por si só não basta, né? Nunca se bastou pensando nos modelos antigos, né? Sempre existiu marketing, comunicação, sempre isso sempre existiu. Mas hoje em dia é mais massacrante. É isso, assim, o volume é absurdo, o ruído é absurdo, tudo muito absurdo. Então você tem que ter muito propósito, muita cabeça no lugar, muito saber o que você quer, o que você quer falar, para você navegar nesse lugar e acreditar no que você está fazendo. Porque também você olha para o lado e fala, nossa, mas o coleguinha fez assim, será? Essa Fez, trend aqui, bombou, e aí? vendeu. E aí? Será que é isso? Não sei, né? Então, assim, são muitas variáveis, não tem uma resposta única e Né? simples. E tá posto, né? Isso tá Tá posto, é posto. assim, a É, gente tem que sim. usar, tem que se virar. E aí é por quê, né? Por que que as pessoas não conseguem parar de scroll? E nisso da música, assim, as pessoas vão ouvir? Porque é totalmente diferente aqui, também aqui na Casa Palmar a gente faz as audições, que é nesse propósito. Eu lanço música no digital, tá tudo certo. Tem que, é isso. Se você não tá lá, você existe. Mas a experiência da pessoa, ouvindo em conjunto, ou você pegar na sua casa e botar na sua sala, com as pessoas que você ama, você vai lembrar daquilo de outro jeito. Aquela música vai passar por você de uma outra maneira. Do que você tá fazendo 50 coisas no computador e botou ali sabe? Isso em algum momento vai acontecer, vai ser a trilha sonora da sua academia, da sua caminhada, do seu passeio, sei lá, você fazendo um jantar. Mas o fato ou, né, de escutar mesmo,
prestar atenção naquilo ativamente, que você está conectado com aquilo, é muito importante. Quem gosta de música gosta disso. Quem gosta de música gosta disso. Não só quem trabalha com música e tal, mas quem se emociona com música. Sente essa diferença, né? O digital deixou, mais uma vez, tudo muito frio, muito protocolar, muito qualquer coisa. Igual a gente é ao cinema. Eu amo o ritual de ir ao cinema, aquilo ali, sabe? Vejo filme em casa? Óbvio que vejo filme em casa. Sou contra ter filme em casa? Não sou contra ter filme em casa. Mas são experiências completamente diferentes que vão te moldar como ser humano de outro jeito. Com certeza. Acho que isso, volta para isso, para o seu propósito. Né? Do que você está conectado e o que você não está conectado. Porque você vai no cinema, você vai assistir aquele filme, né? Você vai ter aquele momento, vai estar com alguém, vai estar sozinho, vai comer uma pipoca, vai ver. E aí, no outro extremo, Netflix com um filme acelerado. Que, tipo, você quer ver o filme mais rápido. Ou série, você quer maratonar mais rápido. Isso. E o negócio, né, de mudar a velocidade das coisas, que Loucura. que é Tipo uma assim, loucura. eu já tava sem... Que eu saí de todas as redes, eu saí do WhatsApp também. Eu já tava sem WhatsApp quando criaram o áudio mais rápido. E eu já pensei, fiquei assim, cara, a pessoa não vai ter paciência de ouvir Não tem um mais áudio. paciência. Então, e aí uma conversa devagar, e a gente tá aqui há sei lá quanto tempo, mais de uma hora conversando. Como é que é essa, né? Pensando em uma pessoa que está se formando, né, entra nesse lance da formação do propósito da pessoa, você passou anos e anos e anos ouvindo a coisa, querendo ser mais objetivo, mais rápido, aí você vai conversar com alguém, você quer que ela fale, você fica naquela ansiedade, eu acho que isso gera uma ansiedade, se Sim. acostumar com isso. Tipo, fala logo, né? Então, desde o YouTube, mais rápido, mas aí filme, sabe, série, você maratonar, e isso entra também, eu acho sensacional o TikTok colocar as pessoas para lerem, assim. Eu acho que viralizar livro, leituras e tal, Twitch tudo. também, né? Tem vários canais de, tipo assim, uma live aberta com a pessoa lendo. Não sabia. E lendo em comunidade. Tipo assim, tem um sonzinho meio relax e a menina tá lendo. E eles estão lendo juntos. Olha só. Então, tá incentivando pessoas a lerem, né? Isso é sensacional. Agora, a pessoa começa a falar quantos livros ela leu nesse mês, assim, e achando pouco, às vezes leu 4 e tá achando pouco. E também entra nesse lugar da performance, que é uma loucura, né? E do excesso, né? Você tem que falar que você leu. Aí pilha de livro, né? Performance total, né? Olha os livros que eu li. Vai perguntar o nome do personagem do livro tal. Não sabe. Aí Não você leu tava para ali, quê? né? Exatamente, não tava ali. E é isso, é só pra ter números. É tipo, igual, não, eu acordo, isso assim, no nosso tempo ser todo cronometrado em. Aí eu acordo às 5, que depois eu tenho que fazer isso e aquilo. E todo o meu tempo eu tenho que estar performando. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa pra fazer isso render. Não vai dar, gente. Assim, é isso. A gente já tem número suficiente pra falar que tá todo mundo mal. E a gente tem que admitir isso, de alguma maneira. Se você não tá mal, tem alguma coisa errada. Talvez você precise se olhar de outra maneira. Eu tô pensando exatamente isso, porque eu converso e aí é a correria, é o cansaço. E Gente, assim, você não fazer nada. Quando eu parei os 3 meses e eu me forçava a não fazer nada, era muito angustiante. Muito angustiante. E tipo, eu pensava, putz, eu vou agora compor. Fala, não é o momento. Não é o meu momento, eu não tô legal, não tá dando aqui, sabe, o lé concreto, tipo, eu preciso relaxar. Eu preciso entender que eu não preciso produzir, que eu tenho que ficar sem fazer nada, pro meu corpo parar de dar pane. Então, assim, respira. Não fazer nada. Vamos não fazer nada? e hoje em dia é difícil. Como? É muito difícil. É isso, não fazer nada, normalmente você senta e pega o telefone. E você tá fazendo alguma coisa. Sim. E você acha que não está fazendo nada, mas você está. E você está se cansando mentalmente. Por Isso isso te que eu, esgota. por isso que eu acho que o não fazer nada hoje em dia, a pessoa, meu conselho é tentar fazer uma coisa manual que vai tirar sua Sim. mão do celular. Ou
não fazer nada não significa que a gente tem que ficar estático olhando pro teto. Não fazer nada é onde você se conecta. Aí eu vou arrumar um guarda-roupa. É, Vou arrumar uma gaveta. Sei lá, cada um tem suas coisas. Isso, vou ler um livro, que aí não fazer nada, vou ler. é um foco ali, né? Exatamente. Estar no Não é, presente ali. não necessariamente é tipo assim, tô fazendo nada, sabe? Não ter uma pressão na cabeça, eu não sei dizer, não, isso assim não tá nesse lugar de performar, de entregar, de ter tempo, né? Normalmente, às vezes, quando a gente sai com os amigos, vai conversar e a gente se desconecta, a gente fala, nossa, a gente nem viu o tempo passar, Sim, né? Tipo assim, olha só que legal foi isso aqui, a gente ficou conversando e o tempo passou. É isso, né? Tá nesse lugar desse conforto também, né? Acho que tem um conforto que, que, que a gente não consegue ter mais. sim. Você falou uma coisa de uma pressão de estar fazendo, né? O não estar fazendo nada, ele gera uma pressão nossa em nós Sim. mesmos, né? De ter que estar Sim, fazendo. sim. E eu acho tão louco, porque eu vivi uma experiência agora, ali, antes Uhum, de vir para cá, que eu estava sentado uhum, e peguei meu caderninho, estava escrevendo umas perguntas que eu ia te fazer, e eu não gosto de pegar no celular, né? Eu já uhum, não, eu deixo ele de lado e tal, e eu sozinho, eu me sinto estranho num bar ou num restaurante quando eu não estou olhando para o celular. O fato de estar olhando para frente, para cima, para um lado, observando o ambiente, eu me sinto estranho, porque eu não vejo ninguém fazendo isso mais. uhum, Você olha, a pessoa está assim. Você uhum, olha, a pessoa está assim. Principalmente sozinha. uhum, Então, com os amigos, legal. uhum, Que bom, né? Tem pessoas, uhum, você conversa, interage. uhum, Agora, por exemplo, no evento que eu faço lá no café, ou o modo avião, teve uma situação que tinha 3 pessoas na mesa, 2 levantaram. A hora que as 2 levantaram, eu fiquei olhando para a moça que ficou sozinha. E eu vi que ela fez É assim, o ó. desconforto, né? Aí eu esperei um pouco, eles voltaram e eu fui perguntar como é que estava sendo a experiência. Ela me falou exatamente o que eu estava reparando. Eu já estava reparando. Uhum. E ela falou assim: nossa, a hora que eles levantaram para fazer pedido, eu fiquei no vácuo. Eu não sabia o que fazer, porque o celular estava no. Então fiquei olhando para cima e tal. Então, assim, a gente está ocupando o nosso tempo livre todo com a O tela. tempo inteiro. Então, isso não tem como dar certo, isso Não, não tem como descansar, né? não, Então, não tem é como. inacreditável, assim. Eu acho que está dado, assim, E a gente exatamente. está consciente disso. Sim, a gente está consciente. Mas aí é isso, é muito autoconhecimento também, para você. Não tem. Pela minha profissão, pelo meu estilo de vida, não tem como eu me desconectar 100%. Só que eu faço o que é possível para saber que tudo tem limite e que eu não posso passar desse meu limite para não ficar doente outra vez. E é muito difícil. Você tem que ter muita força de vontade no lugar de, tipo, de se conhecer, de não perder a linha, sabe? Tipo, não enfiar o pé na jaca de novo. A gente fala, não posso, sabe? Não dá. Vou me desconectar, vou fazer um ritual aqui pra meu corpo entender que eu não preciso mais entregar, que agora eu tô Então, eu ia te leve. falar uma coisa. Eu ia te falar que a arte, né, a sua Uhum, composição, ela pode vir como um momento de descanso e de desconexão, porque você precisa do silêncio, de estar uhum, sozinha. uhum. Mas e aí? Você está trabalhando, né? Exatamente. Então, Isso é uma questão. então, você tem outra válvula de escape que te faz. Você tem um hobby, uma coisa que você desconecta Então, para. a leitura é um desses lugares. Às vezes tá aqui isso, assim, antes de ter a Casa Pomar, eu ia muito a café, então era um lugar que, tipo, vou tomar um café e vou estar presente nisso aqui. E me encontrar com amigos, sabe? Nesse lugar. Mas mesmo quando eu vou compor, eu vou tocar, que é um trabalho também, é, há uma me sana, tipo assim, há uma cura muito grande para mim nesse lugar. Só que também entra um outro ponto.
Se eu tô muito esgotada mentalmente, eu não consigo alcançar esse lugar. Então é isso, assim, eu gasto toda a minha criatividade, toda a minha energia durante o dia inteiro. Se eu chego à noite, eu falo, pô, hoje eu não consigo, não tem como. Por muito tempo eu fiz essa dobradinha. Em alguns momentos eu. E aí foram para trabalhos, outros trabalhos que não da minha carreira de cantautora, para outras pessoas. Aí tem entrega, tem o prazo, já fiz essa dobradinha e não entrou nesse lugar. É muito exaustivo mesmo. Então, a música ela me cura de muitas maneiras, mas eu tenho que dosar muito bem a minha rotina, o meu dia, para eu entrar em contato com isso. Porque eu não consigo, é humanamente impossível, entender. E aí eu entendi faz pouco tempo, tá? Eu achava normal ficar 14 horas trabalhando, e ir Porque adentro. você ia compor e talvez tinha essa coisa de estou compondo. É, Não, você ou está eu trabalhando. tô trabalhando, eu tinha muitas outras entregas e tal. E parar assim, não, isso me fez muito mal também. Então eu tenho que equilibrar tudo pra conseguir aproveitar ao máximo que a música me dá, né? Que é um prazer absoluto, que é isso, assim, eu posso ficar horas e horas e horas e horas, eu não, não vejo passar. Infinitas vezes que eu falei, não, eu vou aqui rapidinho. E na hora que eu olho, eu falo, gente, eu tenho que dormir, acabou o dia e eu tô aqui. Mas prazer absoluto. Mas isso atrelado a tudo que eu faço, que é isso, eu faço muita coisa, não foi muito bom pra mim. Hum. Eu tive que entender que não dá. Não, que há limite mesmo. Tem que ter nada em excesso, a gente pode. Não, não. É saudável, né? Assim. Uhum. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que das perguntas a gente falou de tudo. Falou? Falou. Ah, que coisa boa, então. Porque eu ia falar agora da música ao vivo, dos encontros presenciais, a gente falou. Uhum. Música consumo de música em tempos de algoritmo, streams e Uhum. telas. Então, a gente falou de tudo. Maravilha. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado de novo por ter aceitado, Que por me isso. receber aqui, Eu que por agradeço. topar entrar nesse papo offline aqui, que agora o pessoal Eu que pode assistir. agradeço. É um offline, a gente tinha um terceiro aqui que a gente não sabe quem é, mas essa pessoa tá vendo aqui a gente. Uhum. Vem aqui na Casa Pomar, né? Venha na Casa Pomar. Vai no Luiz Café, Vai no Luiz Café. que é Tudo é pertinho, possível, exatamente. A né? gente tá aqui A uma gente quadra, a duas gente é quadras, a vizinho, gente é vizinho. Então vem aqui ler um livro, vai lá tomar um café, vem aqui para as audições, lá tem o modo avião. Então a gente está se conectando e convidando, presencialmente. presencialmente, convidando você para isso também. Que é muito importante. Obrigado. Que prazer. Valeu. Nossa, foi ótimo. Agora você pode voltar pra conexão, né? Se você quiser. Posso? Será Tá que eu liberado, quero? mas se quiser ir pra casa também e, sei lá, descansar, fazer outras Não, coisas. agora é a hora. Agora é a hora de aterrar.